Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim falar para vocês hoje sobre as medidas da melgueira. A melgueira, essa parte de cima, vou mostrar para vocês aqui. Essa parte de cima aqui, ó, ela mede 48,1. Essa parte de baixo, ela mede 45,1. E essas laterais da melgueira, elas medem 13,5. É isso que ela mede, 13,5. Então aqui a gente encaixa, né? Vou tentar fazer aqui para vocês verem. Ai, caiu. É porque eu não quero bater preguinho, porque não tá pronto ainda. Então eu não quero colocar um preguinho aqui. Pronto, consegui. Tá vendo? Então 48,1, 45,1, 13. Algumas medidas diferentes aqui do lado, que precisa desse lado de baixo aqui, desse lado de cima aqui, que eu não vou saber falar para vocês aqui agora, mas é isso. E vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que eu estou trabalhando. Eu estou fazendo esses buraquinhos aqui na tupia. Meu marido faz na máquina e eu faço na tupia. Só que como ele trabalha, ele tem o trabalho dele, então às vezes ele não tem tempo de fazer e às vezes o meu tempo tá maior um pouquinho, que eu consigo ajustar, e aí eu venho trabalhando. 13,5. Antes de fazer esse negocinho aqui, é porque eu não tenho mais nenhum aqui. Era uma tabinha assim, ó, normal. Uma tabinha normal que vai se transformar nisso aqui. Então, mas é fácil. Não, gente, não é fácil. Não é fácil porque assim, ó, você tem que ter as medidas certinhas delas. Tem que ser 13,5. Tem que ter a medida aqui de dentro, que é para encaixar aqui, que é 1,20. O buraquinho tem que ter 1,20 para encaixar. Tá vendo? Por 1 centímetro. Então, se você desce demais, vai dar errado. Se você não desce, isso aqui vai ficar para. Ó, se você não desce direito, vai ficar aqui. Se você colocar mais de 1 centímetro, vai descer demais. Não vai dar certo. Então, tem todas as coisas. E não é só numa peça que você tem que ter atenção. Você tem que ter atenção em todas as peças. Porque precisa ficar certinho. Esse aqui ele quebrou um pouquinho aqui, mas posso mostrar desse lado aqui. Tá vendo? Porque aqui a gente vai bater um preguinho. Então, o que eu tava falando para vocês é assim, dá para fazer? Dá para fazer. Só que tem que ter essa atenção. Eu vou mostrar aqui então, nessa tabinha aqui, como que é. Vai dar um barulhinho aí, mas é necessário. Meu gabarito, né, que eu fiz, que eu já mostrei para vocês. Olha. Aí ela fica assim. Que quem sabe faz ao vivo. Tá vendo? Ó. Vamos fazer mais uma?
encaixa certinho, ó. Tá vendo? É isso aqui. Tem que ser isso aqui. Então, todas as medidas tem que estar certinha para acontecer isso aqui, ó. Para dar o encaixe perfeito. Eu tiro aqui e vou fazer com esse aqui para vocês verem. Ó. E aí é o trabalho de formiguinha. É um por um. Não é corrido. Tem que ter atenção, você trabalha com material cortante. Tô medindo aqui, né? Claro, para vocês verem. Mas quando eu tô fazendo sem filmar, eu não fico medindo todos, não. Que eu sei que tá certinho, então eu só meto bronca mesmo. Nós estamos fazendo 16 melgueiras, então a gente tem que fazer 320 negocinho desse aqui, ó. É muito, não é pouco não. Mas as ferramentas que a gente usa é a máquina de cortar, né? A serra de bancada. A serra de bancada da Stanley. A tupia. E a gente vai usar também furadeira para fazer os buraquinhos. E as outras ferramentas é martelo, que a gente precisa, né, para bater aqui os preguinhos. E é só. Então, assim, são duas ferramentas assim, mais difíceis, que no caso é a serra de bancada e a tupia, porque eu falo mais difícil assim, porque são ferramentas que custam um pouquinho mais caras, né? Não são ferramentas tão baratinhas. Mas que se você tiver, dá para fazer bonitinho. E assim, os meus quadrinhos, de verdade, não perde para os quadrinhos que a gente compra, porque eu já comprei, né? Da primeira vez para o Ninho, eu tive que comprar alguns que a gente não conseguiu produzir todos os nossos quadrinhos. E aí eu tive que comprar. Aí eu tive que comprar. E eu sou uma pessoa bem perfeccionista, né? Então eu gosto das coisas bem certinha. Então eu acho o meu que eu produzo melhor do que o que eu compro, porque eu consigo vir aqui, eu consigo ver se tem algum detalhe aqui, alguma rebarba, alguma coisa, e aí eu consigo ir arrumando. Para minha experiência de trabalhar com a melgueira, eu gostei, porque eu achei que é um trabalho mais delicado. A melgueira, o quadrinho dela é menorzinho um pouquinho, então eu acho mais bonitinho, mas isso aí é coisa minha. Tem que ter um pouco mais de atenção, como eu já havia falado para vocês, porque a gente não pode
vacilar com as máquinas, porque a madeira é pequena. Se a gente vacilar com as máquinas, a gente acaba acontecendo um acidente. Mas, no geral, dá para construir sua melgueira, dá para construir os seus quadrinhos. Eu acho que a gente economiza bastante. Eu estava fazendo o custo ali, mas o meu esposo, né? A gente está em Goiânia, então a gente compra madeira aqui. A madeira para construir as caixas, porque para fazer os quadrinhos, como eu disse a vocês, a gente não compra, né? Desculpa. A gente está gastando na faixa para fazer um ninho, na faixa de uns R$ 70. Na internet, se você for comprar uma caixa padrão Longstrot com 10 quadrinhos, a caixinha, você vai pagar aí na faixa, eu acho que eu tinha olhado na Shopee, cento e alguma coisa que você vai pagar. A energia em relação às máquinas não aumentou muito. A gente fez uma média, a energia não teve um aumento significativo. Eu tive mais aumento na minha água, que eu coloquei ali para os pivô para molhar a minha horta, do que na energia ligando as duas máquinas, né? E tem dia que eu passo praticamente o dia inteiro com essa daqui ligada, com a serra de bancada, não com a tupia. Por quê? Porque é muito madeirinha para cortar. Pensa você cortando 230 madeirinha. E pensa no detalhe que é, primeiro você corta ela em 13,5, 13 centímetros e meio, depois você vai vir e vai colocar ela na largura aqui, na espessura de 1 centímetro, depois você vai cortar ela para ela ficar com 3,5 de largura aqui, ó, que aqui ela mede 3,5. Eu tô sem a régua aqui, mas eu poderia mostrar para vocês. É 3,5. 13, primeiro você corta 13, depois você vem, corta 3, e depois você ainda tem que vir e deixar ele com 1 centímetro. Tem madeiras que vem com 2,5, tem madeira que vem com 2, mas não tem a madeira que vem com 1 já. Então, de todo jeito, você tem que passar na serra para deixar ela aqui com 1. Então, assim, você corta 230 vezes 13 centímetros e meio. 230 não, gente, eu tô falando errado. É 320. Não sei de onde eu tirei 230. É 320. Você corta 320 vezes 13 centímetros e meio. Isso porque eu ainda gosto de colocar uns extras, né? Então, 320, 13,5, 320, 3,5, 321. Aí você faz as contas de quanto tempo que eu não passo com essa serra ligada. Tem que ser com cuidado, porque se eu fizer querer correr demais, eu vou acabar acontecendo um acidente. Então, assim, fora algumas madeiras que, como a gente recicla, a gente precisa de dar uma, né, tirar uma ponta de prego, fazer alguma coisa. Esses aqui é menos, né? Esses aqui é só 160. Mas é 160 várias vezes. Eu tenho que cortar 160 para cortar no tamanho de 45,1. Aí eu tenho que cortar 160 vezes para deixar ele com a largura de 1,50. Aí eu tenho que cortar mais 160 vezes para deixar ele com 1,5, 1,20. Então, assim, é um trabalho demorado. Então, se você precisa das coisas para ontem, você realmente vai ter que comprar. Igual eu cheguei da roça, a gente voltou no dia 14. E a gente vai voltar agora dia 1º, dia 3, né, de setembro. A gente teve aí 2 semanas e pouquinho para a gente construir 320 negocinho desse, 160 desse, 160 desse. Isso eu tô falando só para as melgueiras, porque a gente está fazendo mais umas caixas. Então, dá, porque eu e meu marido que trabalha junto.
Mas se fosse para mim sozinha, eu não conseguia, porque eu também ainda sou cabeleireira, eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda tenho que atender minhas clientes, porque o nosso dinheiro vem do cabelo que eu faço, dos clientes do meu marido. Então, assim, a gente ainda não ganha dinheiro com mel, para a gente poder abandonar e ter que fazer só uma coisa. Mas é necessário, porque a gente quer economizar, e é gratificante também a gente poder pôr a mão na massa e fazer as coisas da gente, né? Não julgo quem tem dinheiro e já vai ali e compra a caixa pronta, igual da outra vez não deu, a gente teve que ir lá e comprar a caixa pronta lá já. Mas é caro. Uma caixa com 50 quadrinhos. Eu vou saber o valor certinho, porque eu tenho que perguntar pro meu esposo, que de números é ele que entende. Mas fica assim na faixa, eu não sei quantos quadrinhos ao certo que vem, eu sei o valor que é, R$ 160. Então, assim, eu estou conseguindo fazer isso aqui praticamente custo baixíssimo, porque eu reciclo a madeira e a energia vem barata. Então, o que é mais caro seria a minha mão de obra, mas eu não, né? Então, não estou pagando para isso. Então, a gente tem ali, eu vou mostrar para vocês, vou aproveitar para me poder mostrar para vocês agora a parte que eu faço as medidas, né? Porque a gente corta e aí eu mandei imprimir ele, a sujeira, gente, mas é isso. Eu mandei imprimir ele grande, porque aí ele fica na medida padrão, na medida que realmente tem que ser. E aí, eu vou ver se eu tiro o celular aqui para mim poder mostrar para vocês. Espera aí um pouquinho, que vai dar um pouquinho de trabalho aqui. Aqui, consegui. Hoje o tempo tá bem nublado aqui, gente. Então aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui para mim poder mostrar para vocês. Ó, eu mandei fazer do tamanho real. Então aqui, ó, eu corto lá, aí eu venho aqui e coloco aqui para ver se tá tudo certinho. Tá dando para vocês verem aí, ó, ó, tudo certinho. Ó, as medidas, a parte de baixo, a parte de cima. Aqui do mesmo jeito, ó. Ele tem que estar na medida certinho. Aí aqui que eu tava falando para vocês que é 1,20. Aí, ó. Então, isso facilita. Facilita, mas tem vezes que eu visito esse trem aqui, quando eu tô realmente ajustando as coisas, eu chego a visitar aquilo ali 10, 15 vezes. Porque eu vou lá, olho, aí eu já esqueci, aí eu tenho que voltar lá de novo. E eu deixei meu tripé bem ali. Gente, então com isso, eu vou despedindo de vocês. Eu espero depois poder fazer um vídeo certinho, fazendo ela do começo ao fim e já deixando ela prontinha para vocês verem o quadrinho já montadinho. Mas vocês vão ter a oportunidade também de ver o quadrinho já montado. É só vocês assistirem, continuar assistindo o vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Ajuda muito a gente quando você se inscreve, quando você dá o like. Se tem alguém que você sabe que está querendo se aventurar igual a gente, manda esse vídeo também, se você achar que é um conteúdo interessante. E eu agradeço a todos que ficaram até aqui e até a próxima.